Salve, meus irmãos, com a paz do Senhor mais uma vez. Agora estamos no segundo versículo, a palavra do Senhor vai dizer para nós nessa manhã. Deus tem algo na sua vida mais uma vez. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 19, versículo 2. Diz assim o Senhor: Disse-lhe, recebeste vós já o Espírito Santo, quando creste. Eles disseram, isto nem ainda ouvimos, que haja o Espírito Santo. Romano 8 diz, meus amados irmãos, que, aleluia, não é mais condenação que estão em Cristo, porque não andamos segundo a carne, andamos segundo o Espírito Santo de Deus. Nós cremos, como nós aceitamos Jesus, Deus, aleluia, Ele envia teu Espírito para andar junto conosco, guiando o nosso caminho, na caminhada, junto com Ele. Louvado seja Deus. Porque o Espírito Santo, Ele que é como um homem, nos guia na caminhada. Guia eu, você, que está salvo em Cristo, que morreu na cruz por nosso pecado. Mas Jesus está dizendo aqui, meus amados irmãos, você tem que crer no Espírito Santo. Você que tem que crer que Jesus morreu por mim e por você. A Bíblia vai dizer, meus amados irmãos, que, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, para o homem é impossível, mas para Deus nada é impossível. Hoje o Espírito Santo entra na sua vida. Faça renovo na sua vida, na vida da sua família. Você que está ouvindo essa palavra, aqui, em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 2 em diante. Eu falei o primeiro versículo, mas, aleluia, estou falando o segundo versículo, né? Que Jesus está dizendo aqui para nós, que quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus, nós ouvimos, aleluia, creste nele, porque ele morreu por mim e por você na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ele vai dizer aqui, meus amados irmãos, olha, recebeste vós já o Espírito Santo. O Espírito Santo pergunta, aleluia, um respeito, pergunta para você, para Paulo. Observe, seguinte fato de sua pergunta sugerirá de maneira, aleluia, convertei, ele considerava os discípulos em Efésios como verdadeiros cristãos, meus amados irmãos. Verdadeiro cristão que, aleluia, que anda na palavra de Deus, obediente à palavra dele. Aleluia, porque ele morreu. A Bíblia vai dizer que, como eu me lembro, que a palavra do Senhor vai dizer, aleluia, em Romanos, capítulo 8, ele diz, como eu falei mais uma vez, não é mais condenação tão em Cristo, porque não damos segundo a carne, damos segundo o Espírito. Mas ele está dizendo aqui que, aleluia, que eles consideravam os discípulos em Efésios. Por quê? Porque Paulo, ele estava em Corinto, ele estava ali na região, falando do amor de Jesus para outras pessoas. E é isso que nós temos que falar. Glória a Deus, aleluia. Falar do amor de Cristo na nossa vida. Falar que Deus morreu por mim, por você, por outras pessoas. Falar que Ele vai vir buscar a sua igreja. Como os verdadeiros cristãos ainda não houve sido, olha que interessante, cheio, batizado com o Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Cheio, batizado com o Espírito Santo. Se você já aceitou Jesus, já aceitou, o Espírito Santo já entrou na sua vida e você não é batizado, peça a Deus que Ele vai dar o batismo com o Espírito Santo. Aleluia. Porque eles foram cheios do Espírito Santo, meus amados irmãos. Ele foi cheio do poder de Jesus, glória a Deus. Ele foi cheio da presença do Senhor. Glória a Jesus. Mas ele vai dizer ainda, louvado seja Deus. Uma pergunta, Paulo referiu o batismo do Espírito Santo. Olha, referiu o batismo do Espírito Santo. Por quê? Porque Paulo
ele pregaram para outras pessoas, e outras pessoas foram cheias do Espírito do Senhor, cheias do Espírito Santo de Deus. Mas Deus está dizendo aqui mais uma palavra para nós, louvado seja Deus, que relação, o poder ministerial, mesmo acontece como seguidores de Cristo, estava esperando, orando junto, dia de Pentecostes. Olha que interessante. Ele estava ali orando junto, dia de Pentecostes. Orando junto, dia de Pentecostes. Quando nós oramos junto, quando nós, aleluia, oramos junto, como Paulo diz, orar sem cessar, quando nós oramos junto, orar junto, orar uns aos outros. Paulo estava pregando em Efésios. E ali tinha um discípulo que estava com ele, João Batista. Olha que palavra interessante, meus amados irmãos. Louvado e exaltado é o Cordeiro de Deus, bendito ele está nesse lugar. Glória a Deus. E ele está falando aqui para nós, olha, dia de Pentecostes. Não pode simplesmente referir à presença do Espírito Santo que entre cristãos quando ele se entrega pela maneira de ver Cristo nascer de novo. Quando você nasce de novo em Cristo, Deus faz obra na sua vida. Quando você se liberta totalmente, aleluia, Deus faz maravilha na sua vida. Quando você entrega, aleluia, a sua vida a Jesus e deixa as coisas erradas desse mundo, aleluia, porque Jesus diz, aqueles que andam nas trevas não sabem para onde vai, lá em João, mas aqueles que andam em Cristo sabem para onde vai, para a glória, aleluia, para a glória. E Deus está nesse lugar, Deus está dizendo para você nessa manhã, louvado seja o nome do Senhor. Não pare de pregar a palavra de Deus. Não pare de, aleluia, de buscar alma para o reino de Deus. Não pare na caminhada com o Senhor. Deixa Deus te usar. Entregue sua vida a Jesus. Porque Ele está voltando, meus amados irmãos. E Ele está dando chance do ser humano de se arrepender dos seus pecados. Dando chance dele se arrepender dos seus pecados. Porque Ele morreu por mim e por você na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ele está dizendo aqui para nós, olha, dia de Pentecostes, porque ele pregava, meus amados irmãos, a palavra de Deus para outras pessoas. Ele falava do amor de Jesus para outras pessoas, mas ele está dizendo para aqui, para nós ainda. Louvado seja o nome do Senhor. Que, olha que interessante aí. Paulo sabia que claramente que toda seguidor de Cristo tem o Espírito vivendo nele. Olha, Paulo sabia que todo Espírito que está em Cristo, ele tem o Espírito Santo que vive com ele. Aleluia. Se você tem o Espírito Santo de Deus, Deus está contigo. Para quem não tem o Espírito Santo, para quem não tem, irmão Vinícius, Espírito Santo, se apega a Deus, volte para Deus, que Ele vai encher o Espírito Santo na sua vida, transformar a sua vida, como Ele em 2023 transformou a minha. Eu estou aqui pela misericórdia de Jesus, meus amados irmãos. Pela misericórdia de Deus aqui nessa terra. Aqui nós somos passageiros, estamos aqui de passagem. Mas Jesus está dando chance de você se arrepender hoje, através dessa palavra. De se arrepender hoje, através dessa palavra. Volte para Cristo, deixa Deus te usar, deixa Deus transformar, deixa Deus, aleluia, guiar seu caminho. Em nome de Jesus, bendito é o nosso Deus. Mas ele vai dizer ainda, meus amados irmãos, que, aleluia, olha, Paulo sabia claramente que todos os seguidores de Cristo têm o Espírito Santo, Espírito vivendo nele. Desde o momento da sua conversão do Espírito, uma vida de pecado, um relacionamento com as pessoas com Cristo, quando você se arrepende de seus pecados, quando você tem um relacionamento sério com Deus, com as pessoas, amando aos outros, Deus guia seu caminho. Aleluia. Eu estou aqui, não é para falar de bênçãos, não. Eu estou aqui para falar do amor de Jesus para vocês. Dizer que Jesus está, aleluia, às portas. A porta está aberta ainda para você entrar na presença de Deus. Mas estou aqui a falar do amor de Jesus. Estou aqui de falar
do amor de Cristo na sua vida, na minha, aleluia, porque Ele morreu por mim, por você na cruz do Calvário. E Ele está dando chance a você hoje, como Paulo. Paulo estava ali em Coríntio, pregando a palavra de Deus. E Atos dos Apóstolos vai dizer que todos foram cheios do teu Espírito. Foram cheios do teu Espírito. Uns foram batizados. Olha que bacana. Foram cheios, foram batizados ainda mais, meus amados irmãos. Essa palavra é muito forte, meus amados irmãos. Glória a Deus, aleluia. Mas Deus tem algo na sua vida. Louvado. Mas Ele vai dizer ainda, meus amados irmãos, para nós aqui. Em Romanos, capítulo 8, 9 diz. Em Coríntios, capítulo, aleluia, 6, 19. Glória a Deus. Coríntios 2, capítulo 1, vai dizer. As traduções, meus amados irmãos, lidera as perguntas de Paulo, tendo criado, recebeu o Espírito Santo. Olha, recebeu o Espírito Santo. Tendo o que normalmente indica que a ação anterior. Isto, nesse caso, referiu, recebeste o batismo do Espírito Santo. Nós temos que crer. Se você crê, aleluia, crê em Jesus, crê na palavra dele, você também pode receber o Espírito Santo como eu. Quando eu, aleluia, não sou batizado ainda, mas eu creio nessa palavra. E Deus no tempo certo vai me batizar com o Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Mas Ele vai dizer ainda, meus amados irmãos, louvado seja Deus. Olha que interessante que o Senhor está dizendo aqui para nós. Que traduziu como recebeste o Espírito Santo. Depois de crer, esta tradução considerado que, glória a Deus, realmente acontece com crente em Efésios. Como ele está dizendo aqui, você tem que crer. Crer e realmente crer na palavra de Deus, crer na promessa de Deus. Você, aleluia, Deus pode se batizar. Como um tempo acho que foi esse mês, teve, aleluia, uma segunda oração do jovem, um jovem foi batizar com o Espírito Santo. Por quê? Porque nós estamos vivendo o tempo, aleluia, que Deus vai manifestar através, aleluia, dos seus servos, batizar, curar, glória a Deus. Mas Ele está dizendo aqui, meus amados irmãos, olha que interessante, ele já havia crendo em Cristo, antes de acontecer, Paulo, aleluia, seguiu a eles, ouviram Paulo novamente, creram, tudo que eles disser a respeito de Cristo, do Espírito Santo. Paulo considerou que a criança dos Efésios, Cristo, era gentil, aleluia, para que a salvação, meus amados, salvação espirituais, vez que as pessoas passou batizando isto normalmente, olha que interessante, normalmente o Senhor Jesus, com testemunho público da fé. Quando nós temos essa fé em Cristo, Deus pode se batizar através de você orando, através de você louvando, através de você em oração, através de você buscando. Ele pode se batizar você com o Espírito Santo, falar línguas estranhas. Como Paulo estava ali, ele aceitou Jesus, ele foi cheio do Espírito Santo. Aleluia. Mas Jesus está dizendo aqui, meus amados irmãos, foi somente então depois da sua crença, confessou o público, que Paulo impôs os irmãos sobre eles, veio sobre ele o Espírito Santo. O que isto dizia que houve, aleluia, o período de tempo entre suas crianças. Cristo, meus amados irmãos, na vida do Espírito, todos os seus poderes, pergunta de Paulo. Todo o poder de Cristo em nossa vida, Ele pode te curar, Ele pode, aleluia, abrir porta de emprego, Ele pode, aleluia, curar sua família, Ele pode transformar a sua vida, quando Ele transformou a minha,
Aleluia. Se eu contar as bênçãos que Deus me deu aqui, eu acho que eu vou ficar, aleluia, o dia todo pregando. Mas não, Deus, Ele faz tudo no tempo dEle. Deus, Ele faz tudo no tempo dEle. Se nós dedicar a Ele, como Paulo, ele estava ali, naquela região de Efésios, falando do amor de Jesus, meus amados irmãos. No capítulo 2, ele fala, aleluia, mas ele vai dizer ainda, meus amados irmãos, que aqui indica que é possível crer em Cristo, isto é, o verdadeiro cristão. Olha que palavra interessante, meus amados irmãos. Se você crê em Jesus, você, aleluia, é um verdadeiro cristão de verdade. Se você crê na promessa de Deus, você é um verdadeiro cristão. Mas tem que crer. Crer que Jesus morreu por mim e por você, na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Tem que crer na promessa. Tem que crer no chamado. Se você crer, você for um verdadeiro cristão na promessa de Deus. Tem que crer na palavra dele. Mas, meus amados irmãos, ele vai dizer ainda aqui, o batismo do Espírito Santo, tanto fazer isto priva as pessoas dos planos benefícios do poder de que Deus tensionou dar aos seus seguidores. Os seus seguidores é o quê? Seguidores que vivem, aleluia, que Jesus já salvou, seguidores que andam no caminho dele, seguidores de Cristo. É você seguir a Jesus, aleluia, estar na presença dele. É isso que ele está dizendo para nós, mas ele vai dizer ainda, meus amados irmãos, para que possa transmitir a sua mensagem, vi os seus propósitos com um grande, oficialmente isto, com maior Efésios do que eu poderia ter batismo do Espírito Santo. Olha, o batismo do Espírito Santo, o batismo recebido pelo Espírito Santo, o dom de Deus que é recebido, imprimorada normalmente, adoração às pessoas de Cristo, seu testemunho público, o favor de Cristo. A única penetração através da adoração, através dos cristãos, seu testemunho, você, aleluia, é falar do amor de Jesus, da santidade, da obediência à palavra de Deus. Refletir essa palavra nessa manhã. Eu entendi aqui que nós devemos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Cheio, aleluia. Pregar a palavra de Deus como Paulo. Falar do amor de Jesus para outras pessoas. É isso que eu te agradeço nessa manhã, essa palavra. Se tocou no seu coração, deixe um amém nos comentários. Aleluia. Que Deus tenha algo nessa palavra na sua vida. Louvado e exaltado é o Cordeiro de Deus. Aleluia. Eu agradeço pela rica oportunidade em nome de Jesus. Amém.